passar para o momento da exposição das Sagradas Escrituras. Reverendo Antônio? Reverendo Antônio estará incumbido de trazer a palavra de Deus, expor as Sagradas Escrituras aos nossos corações esta noite. E depois o Reverendo Paulo Carra vai assumir a direção para a ministração dos atos sacramentais. Cabe, entretanto, antes disso, alguns avisos. Como vocês viram, não é, tá mudado, veio para aqui a mesa e tudo. Nós terminamos hoje, né? Tá o William aqui, o João estava comigo também, o Matias. Nós terminamos de pintar aqui, terminamos de. A Camila e o Nicolas, não esquecer, senão depois a gente apoia todo mundo. Nós terminamos de pintar, terminamos de arrumar tudo aqui e lá também. Falta lá colocar no lugar a cruz e a televisão, que nós vamos fazer na terça-feira. Se eu não conseguir fazer, o nós já se refere a uma chave reserva com o nosso querido irmão William e ele vindo à noite para fazer, mas está tudo certo, somos nós. Né? E a ideia é que no próximo domingo, tendo luz, nós já estejamos lá. Tá? Então esse sol, esse calor assim, diminui significativamente, porque lá não pega esse sol. Então vai ser muito bom. No mais, nós tivemos ontem o culto em Ponte de Lima, sentimos falta de alguns irmãos, mas também agradecemos por outros que estavam. Né? A família do irmão William foi em peso, faltou a Julieta que estava em Braga, né, Julieta? Chegou só hoje cedo, amém, glória a Deus por isso. Mas nós estávamos lá reunidos, estava também o reverendo Antônio e a família, o reverendo Paulo e o Arthur, vieram com a gente e foi mesmo abençoado. Então, que nós possamos ter em mente que no próximo segundo sábado nós temos culto lá e que precisamos estar juntos. O irmão Matias pede para justificar a ausência dele da família. A Sofia parece que passou muito mal durante a noite com uma infecção que ela está nos ouvidos e não pôde estar presente. E aí, assim, quem é mãe aí, quem é pai sabe, deixar uma filha passando uma casa é um bocadinho complicado. Então, está justificado, né, para a gente o não comparecimento dele. Vamos fazer uma breve oração e a seguir o reverendo Antônio pode se dirigir à tribuna. Curva a sua cabeça comigo uma vez mais. Deus Criador, Pai Celestial, somente Tu sabes, meu Deus, porque amas o Teu povo. E somente em Ti nós podemos amar uns aos outros verdadeiramente. Pelo Teu Santo Espírito, ajuda-nos a encontrar o nosso verdadeiro valor, Pai. Não em outras coisas criadas, mas em Ti. Conserva-nos, ó Deus, fiéis ao Senhor, aos Seus caminhos. Guarda-nos, Pai, no trato deste mundo. Que a nossa compaixão esteja para com o Senhor e para com o Seu povo. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados e não nos tome como inimigos da Vossa santidade. Guia o nosso intelecto e o nosso coração esta noite com uma compreensão da palavra que será exposta. Semeie em nosso coração as Suas verdades para que possamos, ó Deus, ter e ser um terreno fértil para os Seus ensinos e os Seus caminhos. Guia o Teu servo para que ele possa expor a sua verdade e o seu querer, mostrando-nos e direcionando-nos uma vez mais com a sua santidade. Amém. Reverendo Antônio. Boa noite, irmãos, que a graça de Jesus esteja sobre todos. Amém. É a boa noite que vocês falam com esse sol? Não tem jeito, né?
Muito bem, meus irmãos, a alegria de nós estarmos aqui junto com os irmãos. Ontem já tivemos um momento muito especial, muito bom, lá em Ponte de Lima, e com uma palavra muito boa do nosso irmão Vitor. Isso, uma alegria, foi muito bom ouvi-lo e aprender mais da palavra do Senhor. E hoje, num culto tão especial, todos os cultos são especiais, mas há momentos na vida da igreja em que celebramos a ceia do Senhor e onde teremos recebimento de novos membros, um tempo muito marcante na vida da igreja. Quero externar a minha alegria, satisfação de estar aqui com os irmãos, conhecendo mais esta parte, do reino de Deus, ou da igreja de Cristo Jesus, que expressa o reino de Deus aqui na terra. A gente está muito feliz de estar aqui com os irmãos. Eu sou o Antônio, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente. A igreja que atualmente eu estou é lá em Minas Gerais, no Brasil, a cidade de Jacutinga. É uma igreja muito antiga até, ela tem 118 anos e nós estamos lá, vou completar agora 16 anos aqui. Sou casado com a Neuzi, que está aqui. Nós nos casamos no dia 13 de janeiro de 1996, portanto, este ano completamos 30 anos de casado e, de uma certa forma, Deus nos presenteou com uma viagem aqui para Portugal e conhecendo esses lugares maravilhosos. Meus queridos irmãos, eu queria então compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos nessa noite, no texto que se encontra na epístola que o apóstolo Paulo, na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir então do primeiro verso. Se a Dácia consegue, Dácia, colocar para ele. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do primeiro verso. Isso mesmo, muito obrigado. O texto aqui vai ficar um pouco diferente do que eu estou lendo aqui. Eu estou lendo na Bíblia, na NVI. Não sei se você tem NVI? Que maravilha! Então nós vamos ler juntos aqui o texto que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo ou conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Isso. Ao amado filho Timóteo, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reaviva o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação ou de domínio próprio. Até aqui, meus irmãos. Primeiro porquê desse texto, né? Porque hoje nós receberemos novos membros, teremos momento de batismo, profissão de fé. Então, gostaria de trazer uma palavra sobre o discipulado. Isto que o pastor já mencionou aqui, a questão do discipulado. E como é bom a gente ver um texto que fala do cuidado de uma pessoa que está cuidando do seu filho na fé. Para entendermos um pouco melhor do que acabamos de ler, aqui é um texto do apóstolo Paulo escrito ao seu filho na fé, Timóteo. Quando que essa história ela então começa? Onde tudo começou? Onde essa história desses dois homens começaram? De Paulo e de Timóteo. A primeira menção de Timóteo nós vamos encontrar no livro de Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16, os primeiros 3 versos, nós vamos encontrar pela primeira vez este Timóteo aparecendo aqui na história da igreja. Atos capítulo 16, versículos 1 a 3 nos diz assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então aqui começa essa história. Paulo, na sua segunda viagem missionária, primeira viagem ele faz junto com Barnabé. Barnabé é o líder da primeira viagem missionária, e Paulo vai junto com Barnabé e mais com João Marcos, primeira viagem missionária. Essa primeira viagem missionária, Marcos, logo nas primeiras cidades em que eles chegam, Marcos volta para trás. João Marcos não quer mais ir, e seguem então Barnabé e Paulo nessa primeira viagem missionária. Eles retornam, passam por várias cidades, plantando igrejas e também animando crentes de igrejas que já existiam. Eles retornam a Jerusalém, prestam um relatório desta primeira viagem, e então agora eles começam a tratar da segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé, Paulo quer levar consigo Silas, e Barnabé quer levar consigo Marcos novamente. E aí então eles brigam, literalmente, porque Paulo não quer levar Marcos, porque Paulo diz assim: ele nos abandonou na primeira viagem, agora ele está querendo ir de novo, não quero levá-lo. E Barnabé diz: não, vamos dar a ele uma segunda chance. E eles não se entendem naquele primeiro momento, e eles então eles dividem a viagem missionária. Barnabé vai pelo mesmo lado da primeira viagem, levando consigo João Marcos, e Paulo segue viagem com Silas.
cada um vai para um canto. Nós não sabemos o que aconteceu com Barnabé e Marcos, mas o texto registra a segunda viagem missionária, agora com Paulo e Silas. Esse texto que lemos é então o momento em que eles chegam na cidade de Derbe e Listra, e ali Paulo encontra um outro jovem, lembrando que Marcos era muito jovem, e agora Paulo encontra com esse outro jovem, que é Timóteo. Timóteo, como diz o texto aqui, já era um rapaz conhecido nessas duas cidades, Listra e Icônio. Provavelmente pequenas comunidades, mas que Timóteo já ia até ali, a gente não sabe, mas talvez trouxesse já algum ensino da palavra. Ele já era respeitado nessas duas comunidades. O apóstolo Paulo encontra com aquele jovem e tem uma ideia: vou levá-lo comigo. Talvez porque não tivesse mais um jovem com ele, porque Marcos havia ido com Barnabé. O próprio apóstolo Paulo não quis levar Marcos consigo. E é então em que ele encontra aquele jovem. Uma coisa a gente fica pensando, né? Por que esses jovens? Por que jovens na obra missionária? Vamos nos lembrar que Jesus teve um jovem, muito jovem, entre os 12. Alguém sabe quem é? João, né? João era muito jovem e estava ali entre os apóstolos. Qual é o objetivo, né, de termos jovens na obra missionária? Porque a gente começa a ficar velho, né? E a gente passa. E a gente precisa de jovens. Então ontem, quando eu cheguei em Ponte de Lima, e aí o Vitor que ia dar o estudo, né? Eu falei, olha que beleza, né? Um Timóteo, né? Um João Marcos, né? Um Vitor. Jovens na obra missionária. Por quê? É importante tê-los, né? Jesus traz João consigo exatamente para que ele pudesse, né, passar por vários anos, ter a experiência e levar mais adiante ainda. Os outros começaram a morrer e João ficou vivo até o finalzinho do primeiro século. Então Paulo também tem isso no seu coração. Veja, Paulo está ali rejeitando Marcos, não por ele ser jovem, mas porque Paulo entendia que ele não estava preparado para a viagem missionária. Barnabé era mais paizão e ele disse, não, dá para recuperar o menino. E Barnabé estava com a razão. Tanto é que no final da história, no final da vida do apóstolo Paulo chama Marcos para ir ter com ele, né? Nós vamos ler na história da igreja, o próprio apóstolo Paulo, no final de sua vida, quando ele está preso, ele chama Marcos para ir ter com ele. Ou seja, houve uma reconciliação. E Paulo reconheceu da importância de João Marcos. Enfim, agora Paulo está diante de um outro jovem, que é Timóteo. E a partir daquele momento, Paulo leva Timóteo consigo. Mais à frente, se junta a eles o próprio escritor do livro de Atos, que é Lucas, e eles passam então a montar um quarteto, né? Que é Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que escreve a história da igreja aqui no livro de Atos. E a partir daquele momento então, Paulo passa a ser o pai na fé do Timóteo.
E Paulo considera ele, Timóteo, o seu filho na fé. E aqui então acontece o discipulado. Acontece uma caminhada junto. O que nós fazemos na igreja, senão discipulado? O que nós fazemos na igreja, senão acompanhar outras pessoas? E nesta convivência juntos, fazermos o discipulado. Discipulado não é somente o ensino da palavra. É fundamental o ensino da palavra. Não existe discipulado sem o ensino da palavra. Mas discipulado também é convivência, é caminhar junto. E Paulo então olha para Timóteo e vê ele alguém em que ele pode passar toda a sua experiência, toda a sua vivência e fazer com que aquele jovem rapaz se torne um pastor de uma comunidade, alguém que pudesse liderar uma comunidade e continuar levando a palavra do Evangelho até a frente. Há um texto na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses que nos mostra melhor isso, esta convivência entre Paulo e Timóteo. Filipenses capítulo 2, vou pedir para a Radassa colocar para a gente. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Vamos ver. Isso. Então diz assim, Filipenses capítulo 2, versículos 19, a partir do verso 19. Prestem atenção. Olhe como Paulo trata a Timóteo agora. Ele diz: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também em receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem seu caráter aprovado, pois serviu no Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado de seu pai. E essa expressão é que vai dar significado real ao verdadeiro discipulado. Essa expressão, como um filho trabalha ao lado do seu pai. É muito bonito, né? Ver este movimento, né? De pais e filhos, literalmente, né? O pastor Monsoeiro, acertei ótimo. Pode, é mais fácil. Né? Ele chegando aqui com a Daça, né? Bonito isso, né? É bonito a gente ver também, né, o pastor Paulo, né, caminhando junto com o Arthur. É bonito ver isso. Esta ligação. E os filhos, né, com esse coração de servo, né? Daça aqui, chegando, o Arthur, preocupado com as coisas. Chegou para mim e disse: posso levar a sua mochila lá no carro? Eu falei: pode. Já elegi ele o fotógrafo das nossas caminhadas, né? Enfim, vermos isso, né? E vermos os jovens, nós um pouquinho mais velhos, eu venho um pouquinho mais velho, já tenho mais de 30 anos, né? E os demais, né? Tenho mais de 30 anos, gente, não eu estou falando a verdade. Mais de 30 anos tem, né? Então, a gente caminhando, né? E vendo esta integração, que é o verdadeiro discipulado. Então, o que esses irmãos, essas irmãs que serão recebidos hoje, que serão batizados, eles estão dentro desse processo, desse discipulado. O que acontece quando alguém caminha com outra pessoa e quer fazer dele um discípulo. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Timóteo se torna um pastor de uma comunidade, mas
Passado alguns anos, Timóteo, ele desanima. Passado alguns anos como pastor de uma comunidade, Timóteo começa a enfraquecer e Timóteo quer desistir. Timóteo quer deixar o pastorado. Timóteo, por causa das lutas de ser um pastor de uma comunidade, e ser um pastor de uma comunidade muito jovem. Eu creio que pastor tem duas idades. Ou ele é muito jovem, ou ele já está velho. Eu lembro quando eu iniciei o ministério, eu era jovem ainda, e quando eu cheguei numa comunidade lá no Brasil, em Santa Catarina, em Florianópolis, quando nós descemos da rodoviária e os presbíteros iam nos conhecer, eu era um candidato a ser pastor daquela comunidade. Quando eu cheguei na rodoviária, veio um presbítero na minha direção e a primeira palavra dele foi: é muito jovem. E aí a Neuzinha olhou para mim e ela disse: nós não vamos ficar nessa comunidade, eles não vão nos aceitar. A primeira coisa, realmente aconteceu isso. Por quê? Porque eles acharam que a gente era muito jovem. Passados os anos, agora o pessoal está achando que a gente já está velho, Então eu digo sempre que o pastor tem essas duas idades: ou é muito jovem ou já está velho para a continuidade dos trabalhos, Mas isso para Deus, meus irmãos, pouco importa. Deus, ele usa jovens, Deus, ele usa crianças, Deus, ele usa adolescentes, Deus, ele usa adultos, Deus, ele usa gente com mais idade, mais experiência. Deus, ele usa quem ele quer. Mas Timóteo, muito jovem, estava enfrentando dificuldade no seu ministério. Timóteo quer desistir. E é exatamente por isso que Paulo escreve essas duas cartas, com este objetivo. Ele escreve, aqui nós temos duas cartas pessoais, nós temos cartas a igrejas e nós temos cartas a pessoas. Paulo escreve cartas a igrejas, como a igreja de Corinto, como a igreja de Filipenses, como nós lemos, a igreja que ficava em Roma, enfim. Mas Paulo escreve cartas também a pessoas. Paulo escreve a Timóteo, Paulo escreve a Tito e Paulo escreve a Filemon. A Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, é para que Timóteo não desistisse. Acredita-se que ninguém sabe como estava o coração de Timóteo quando ele recebeu essas cartas. Não se sabe até que se Timóteo já havia arrumado suas malas e estava esperando as últimas instruções. Vou esperar chegar a carta do apóstolo Paulo e agora vou partir. E aí Paulo escreve essas duas cartas para animar o coração do seu amado filho na fé, para que ele não desista. E com isso então faz sentido, agora um pouco mais de sentido, tudo o que nós acabamos de ler. Vejam o que o apóstolo Paulo diz, podemos voltar lá para o texto, de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 3, Paulo diz assim, 2 Timóteo 1, não é isso? A partir do verso de número 3, agora. Paulo então escreve assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia.
Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro-me da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Versículo 3, puder voltar. O que nós encontramos aqui? Como animar uma pessoa? Paulo ele quer animar o seu filho na fé, Timóteo, o jovem pastor, para que ele continue. Então, as primeiras coisas que ele diz sobre Timóteo é: Timóteo, eu estou orando por você. Discipulado se faz com oração. Ele diz: eu lembro de você nas minhas orações, noite e dia, sem cessar, eu oro por você. Como é bom a gente saber que tem alguém orando por nós. O discipulado, a igreja, ela caminha com oração. Ela caminha, esta caminhada do discipulado, ela é feita em oração. E para você orar, você precisa conhecer a pessoa, as lutas da pessoa. Vejam o versículo 4, o apóstolo Paulo diz: lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você. Ou seja, Paulo sabia do sofrimento, da angústia, do coração de Timóteo, e ele está lembrando isso. O que ele lembra também, versículo 5, ele diz: lembro da sua fé sem fingimento. O que Paulo está lembrando a Timóteo aqui é de quando ele começou lá, aquele momento lá na cidade de Derbe Listra, quando nós lemos lá no livro de Atos. Quando Paulo viu ele pela primeira vez. Quando Paulo viu a Timóteo pela primeira vez, a sua fé sem fingimento, era uma coisa real. E Paulo agora está lembrando ele, lembro da sua fé lá atrás. Paulo está lembrando daqueles primeiros momentos, o primeiro amor, quando então Timóteo estava ali iniciando, animado com a fé cristã, animado com a pregação do Evangelho, mas agora Timóteo está desanimado. E Paulo lembra ele, lembro da sua fé sem fingimento. Versículo 6, ele diz: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição de mãos. O que Paulo lembra? Timóteo. Lembra ele que ele foi ordenado ao ministério. Paulo havia colocado a mão sobre ele e com esse gesto o havia ordenado pastor. O dom de Deus, a capacitação de Deus. Paulo nesse momento está lembrando a Timóteo que não é pela sua força, nós desanimamos. As lutas da vida, as coisas que acontecem na caminhada cristã podem nos desanimar. Mas o que está sobre nós, o que nós recebemos de Deus, então Paulo está lembrando isso, o dom de Deus que está em você. Paulo está lembrando Timóteo que não é pela sua força, é pelo dom de Deus que está sobre ele. E por último, o versículo de número 7, Paulo diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pois Deus, vou ler aqui, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, ou de moderação. Um espírito. Aqui, alguns entendem que o espírito
é o espírito de Timóteo, é o espírito humano que é então reavivado pelo Espírito de Deus. Ou alguns entendem que Paulo está falando diretamente do próprio Espírito de Deus, do próprio Espírito Santo sobre a vida de Timóteo. Mas enfim, seja um ou seja outro, a interpretação, os dois se referem, a ideia é clara. O que Timóteo tinha em sua vida que precisava ser entendido naquele momento? Primeiro, o apóstolo Paulo então diz: Deus não nos deu um espírito de covardia. Para o apóstolo Paulo, a desistência do ministério, a desistência da obra, a parar no ministério cristão ou abandonar algum tipo de trabalho era uma covardia de Timóteo. No sentido de que Paulo estava dizendo a ele: Timóteo, o espírito que habita em nós não é um espírito de desistência, não é um espírito que faz com que nós retrocedamos, é um espírito que faz com que a gente avance. E aí Paulo diz mais: por quê? Porque Deus nos deu um espírito de poder. Um espírito de poder. A obra de Deus é feita através do poder de Deus. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade intelectual, não é a nossa força física, não é a nossa força emocional. Isso aí você tem em livro de autoajuda, né? O que Paulo está dizendo para Timóteo é que o espírito que ele recebeu não é um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Jesus, quando ele está para subir aos céus, ele diz para a sua igreja ali reunida: mas descerá sobre vocês o Espírito Santo, e ele vai lhes encher de poder para pregar o Evangelho. E a partir daquele momento, né, logo em seguida, 10 dias depois que ele sobe aos céus, nós temos então no dia de Pentecostes a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Recentemente nós comemoramos, né, a descida do Espírito Santo. E a partir de então a igreja, ela avança, não na capacidade humana, não na capacidade intelectual, não na capacidade da força física, emocional, mas ela avança pelo poder, porque o Espírito que recebemos é um Espírito de poder. Esses irmãos, a igreja aqui, a igreja em qualquer lugar do mundo, ela avança pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo está lembrando isso a Timóteo. Timóteo, Deus nos deu um espírito de poder. Não é, a nossa vida não é mais agora circunstancial. Tudo está bem, então eu sigo. As coisas não estão muito bem, eu desanimo e fico para trás. Não, agora não. Agora não é mais circunstancial. Nós não mais dependemos das circunstâncias agora, porque nós somos totalmente dependentes do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é um Espírito de poder. Mas também o Espírito de Deus é um Espírito de amor. É um Espírito de amor. Por que estamos aqui? Por que fazemos essa obra? Por que continuamos? Por que nos desgastamos? Por que nos dedicamos a nossa vida à obra de Deus? Senão, por amor. E tudo que fazemos, devemos fazer
por amor. Cada ato, cada gesto, cada serviço, cada disposição, cada dia, cada hora, tudo precisa ser feito por amor. É o amor que não nos deixa desistir. Os momentos podem ser muito difíceis e nós balançamos na nossa força, nós podemos desanimar. Mas Deus nos deu um espírito de amor e devemos então viver isso constantemente. É o amor que não nos faz desanimar. E por último, Paulo diz que ele nos deu um espírito de domínio próprio, né? Esses dois frutos aqui do Espírito aparecem lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, né? Quando ele descreve o fruto do Espírito, ele diz que nós temos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nós temos o amor e nós temos o domínio próprio. O que é esse domínio próprio? É que nós somos muito volúveis, né? Nós somos, uma hora estamos bem, uma hora não estamos tão bem, uma hora estamos animados, outra hora estamos desanimados. A nossa vida parece muitas vezes uma montanha russa. Tem dia que a gente acorda com ideias, animado, tem dia que a gente acorda desanimado para a obra missionária, para alguma ideia nova, e desanimamos. E é por isso então que o apóstolo Paulo diz que também o espírito que Deus nos dá é o espírito de domínio próprio ou de moderação. Ou seja, nós nem devemos ficar tão animados com alguma coisa, nem tão desanimados com outras coisas. Nós precisamos ter um espírito de moderação. Essa moderação é dada então, é citada então como um fruto do Espírito, um domínio próprio. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que serão para nos desanimar, mas nós temos o domínio próprio, nós conseguimos resistir àquilo dali. E às vezes acontecem coisas muito boas, e a nossa tendência é, agora vamos, na emoção. E não podemos viver a vida cristã na emoção. Precisamos também do domínio próprio para esses momentos também. Deus então nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Quando Paulo escreveu essa segunda carta a Timóteo era um pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, década depois, também passou por um momento de desânimo. E Paulo, e o próprio Cristo Jesus, no livro do Apocalipse, fala àquela igreja. Eu queria terminar com essa leitura, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 5. Aquela carta que chega a Timóteo, ela é lida nas comunidades. Então, esse mesmo ânimo que Paulo quer trazer a Timóteo para que ele continue, também foi lido na igreja, e a igreja também aprendeu sobre isso. E aqui, no livro de Apocalipse, aquela mesma igreja, Jesus ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, conheço as obras que você realiza,
tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Versículo 4, então, nos diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Meus queridos irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Nós não sabemos como será o futuro desta comunidade, desta igreja. Não sabemos absolutamente nada. Mas para estes que serão batizados e recebidos nesta noite, para toda a comunidade aqui, para o pastor Rocha e sua família, que vocês sejam todos fortalecidos no poder. O Espírito que habita em nós é um Espírito de poder, é um Espírito de amor, é um Espírito de moderação. Não desistam da obra que o Senhor tem colocado na mão de vocês. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Pai querido, Deus eterno, graças te damos por este momento. Abençoa a tua igreja. Ajude, ó Deus, a cada um nas suas lutas e dificuldades. Pai, nós somos tão fracos, pequenos, desanimamos muitas vezes, ó Deus, mas que o Senhor encha, ó Pai, a tua igreja com o teu Santo Espírito, um espírito de poder, amor, moderação. Abençoe a vida de cada um aqui, e que ninguém, ó Deus, nesta caminhada venha a desistir da obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Abençoa esta igreja, abençoe o pastor, sua família e todos aqueles que irão ser recebidos nesta noite, esses jovens, Pai queridos, casais que aqui estão. Toma a vida, ó Deus, de cada um nas tuas santas mãos e fortalece a tua igreja. Nós oramos, agradecidos por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Olha, mais um dia muito especial. Fico feliz porque toda vez que eu venho aqui tem festa. Todas as vezes que eu estou aqui com vocês, o motivo é sempre muito especial. Celebrar a mesa, a ceia do Senhor, por si só, já é o melhor banquete do qual nós podemos participar enquanto estamos aqui. E para complementar, depois que termina, tem a outra mesa ali que a gente participa, que é igualmente boa. E hoje ainda nós teremos recepção de membros. E antes de partir para a formalidade da recepção de membros, para o batismo, para o momento de batismo, eu quero falar algumas palavras que eu acredito que seja importante. Enquanto o pastor pregava e falava e contava a trajetória de Paulo com aqueles seus discípulos e citando alguns exemplos, e a gente é levado à reflexão e pensar em algumas coisas, o que vem acontecendo
o que já aconteceu, o que nós planejamos, o que nós esperamos, né? E afinal, para mim pelo menos, eu estou numa viagem missionária, a qual eu nem sabia que iria embarcar, mas estamos aqui nisso, e cada um de vocês, os que já estão há mais tempo, que já me conhecem um pouquinho mais, os que caminham um pouco mais próximo, sabem dos desafios e de tudo o que significa o fato de estarmos aqui hoje. E a decisão por fazer parte oficialmente de uma igreja, ser recebido como membro, seja por pública profissão de fé, seja por batismo, é uma decisão muito importante, porque nós decidimos então caminhar com um grupo, com uma família que às vezes estamos há pouco tempo próximo, não conhecemos com detalhes. E nessa caminhada, com certeza, vocês vão encontrar dificuldades. A igreja é composta por homens e mulheres que têm no seu coração o propósito, o chamado de servir a Deus, mas tem também na sua natureza o pecado. Nós temos na nossa natureza as nossas dificuldades. Não somos fáceis. Às vezes o encontrar no final de semana, uma vez só por semana, algumas horinhas é tranquilo, mas no dia a dia começa a perceber, a gente começa a ver o defeito um do outro. E se você está conosco já há algum tempo e não viu o defeito dos irmãos, tem alguma coisa errada, porque todos nós temos defeitos. No entanto, esses defeitos eles não devem em nenhum momento servir para fazer com que depois da decisão de juntar, que a gente separe de novo e vá para outro lugar, porque no outro lugar tem outras pessoas com outros defeitos. Isso é natural. Em todo lugar onde tem um ser humano, ali haverá o problema, o defeito. No entanto, os que tomaram essa decisão em algum momento e os que estão tomando hoje, que serão recebidos hoje, quero dizer para vocês que nós temos sim defeitos e temos falhas, todos temos, mas estamos dispostos a caminhar juntos e aprender uns com os outros, tolerar em amor e aprender a conviver e, na medida do possível, servir como exemplo uns para os outros, positivo, exemplo positivo, né? Dá para ser exemplo negativo também, mas nós queremos ser exemplos positivos uns para os outros. E que vocês que estão chegando hoje, somado aos que já chegaram antes, que juntos nós possamos caminhar por um bom tempo, enquanto o Senhor nos permitir. Ontem, ouvimos o Vitor pregando, um jovem pregando. Isso é importante. Eu estou aqui hoje e tem um outro jovem pregando lá em Guimarães. E assim deve ser, e assim deve continuar. Porque o tempo passa, como o pastor bem falou. E o nosso papel não é encher a igreja, nem trazer público para ouvir a nossa palavra, o nosso sermão. Nosso papel é ir fazer discípulos. Esses discípulos têm que ir também e fazer novos discípulos. E assim a igreja do Senhor caminha. Então, é um momento muito especial, mais uma vez, um momento muito feliz estar aqui com os irmãos para receber novos membros na nossa igreja. E eu, como pastor, representante do conselho da IPI do Jardim Piratininga, em Osasco, que é a nossa igreja-mãe, a igreja-mãe da igreja de Guimarães, e aqui, ponto de pregação. O conselho de Osasco, da IPI do Jardim Piratininga, ele sempre sabe tudo que nós estamos fazendo aqui. Todos os atos, eles são comunicados, eles nos acompanham. Apesar da distância de pouco mais de 8.000 quilômetros, a nossa igreja-mãe olha para a gente. E em nome do conselho da IPI do Jardim Piratininga, eu quero apresentar os nossos irmãos e irmãs que serão recebidos nessa noite. Primeiro, por pública profissão de fé, a nossa irmã Kátia, nosso irmão William e a nossa irmã Rosângela. E juntos podem vir também o Arthur e o Nicolas, esses dois que serão recebidos por batismo e pública profissão de fé. Podem vir aqui à frente, todos que eu mencionei.
não sei se a câmera vai precisar ser reajustada, se não está mais gravando, se está tudo bem. Deixei que eu vou lá agora. O momento de recepção de membros, ele é muito importante porque a nossa família, a nossa igreja está crescendo. Olha aí já algumas palavras para vocês, certo? Para vocês que estão chegando, para vocês que serão batizados, 2 jovens sendo batizados, os nossos irmãos que já são membros, os que nos visitam hoje. Eu tive algumas semanas atrás uma pessoa na igreja lá em Guimarães que me perguntou assim: pastor, o senhor acha que eu devo ser batizado de novo? Por quê? Foi batizada de que forma? Foi batizada com água? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Tá, então por que se batizar novamente? E a pessoa falou assim: não sei, pastor, eu acho que quando eu fui batizada, eu não entendia exatamente o que aquele momento representava. Eu não entendia com clareza, como eu entendo hoje, o que significa aquilo. E eu respondi para aquela irmã, falei assim: tudo bem. Então hoje você entende? Sim. Então, se você entende, você deveria entender que você não precisa ser batizado. O batismo, ele não é um ato que por ele só traz a salvação. O batismo não traz salvação. A quantidade de água também é indiferente. Não é a quantidade de água. Não, mas morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Sim. O batismo não é simplesmente um símbolo, é um momento muito especial. No entanto, nós batizamos crianças, e as crianças batizadas, vocês acham que elas têm plena consciência do que aquilo representa? O momento do batismo, para vocês dois que são jovens, entendam que não significa que vocês já aprenderam, entenderam tudo, e que vocês já estão prontos para no próximo domingo pregar aqui. Não é isso. O batismo, ele é um momento onde nós morremos com Cristo para com o pecado e ressuscitamos com Ele para uma nova vida, para a vida eterna. A água é um sinal, e pela atuação do Espírito Santo, nós então somos feitos membros da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, somos integrados no ministério. O batismo representa que vocês fazem parte oficialmente da nossa igreja. Vocês fazem parte do ministério de intercessão, reconciliação e compaixão, não da placa da igreja, não da denominação, mas do próprio Senhor Jesus. Quando vocês decidiram por receber o batismo, vocês decidiram então viver com Cristo. No batismo, Deus reivindica o seu direito sobre nós, e como o seu povo que foi estabelecido pela sua aliança, a aliança que ele fez em todos nós. Esse é o significado do batismo. Não se preocupem então se algum dia falar assim: puxa, mas eu não tinha plena convicção daquele dia. Nós temos que ter plena convicção de que nós a cada dia precisamos viver e aprender mais de Cristo. Eu sou pastor, mas cada vez que eu escuto a palavra do Senhor, cada vez que eu leio e medito, eu continuo aprendendo coisas novas. Eu continuo vivendo e experimentando situações diferentes com o Senhor. E isso não muda na nossa vida. Só vai mudar no dia que nós estivermos juntos com Ele. Então eu quero perguntar para o Arthur e para o Nicolas: vocês desejam ser batizados hoje? E a igreja, os membros da igreja, os irmãos e irmãs, como membros da igreja de Jesus Cristo, vocês prometem orientar e instruir o Nicolas e o Arthur por palavra, por exemplo, com amor e oração, ajudando eles a conhecer e seguir a Cristo, a fim de que sejam membros fiéis da sua igreja? Sim, sim. Aos irmãos que estão sendo recebidos agora por pública profissão de fé, a irmã Kátia, mãe do Arthur, e o irmão William, a irmã Rosângela,
pais do Nicolas. Durante esse momento, vocês já são batizados, e assim como eu falei para a irmã, não há necessidade de batizar de novo. Hoje vocês estão se ligando à nossa igreja, vocês estão sendo recebidos como membros. E para isso nós fazemos apenas uma pública profissão de fé. Nós precisamos publicamente professar, reafirmar a aliança batismal que um dia vocês já receberam, um dia vocês já foram batizados. E nós apenas reforçamos isso. E não só vocês, mas o Nicolas e o Arthur também. Nós temos alguns momentos, algumas situações que nós precisamos decidir o caminho que seguiremos. E temos então a renúncia do mal. No viver sobre a aliança da graça, Deus nos confronta com um constante ultimato de escolher a quem vamos seguir: a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou os deuses falsos cultuados pelo mundo. Cabe a cada candidato, portanto, confirmar publicamente essa decisão tomada no íntimo do seu coração, professar a sua fé em Jesus Cristo e confessar a fé da igreja, a fé na qual nós batizamos, na qual nós batizaremos o Nicolas e o Arthur. E eu pergunto para todos vocês, do 5, vocês renunciam o mal em todas as suas formas e no seu poder sobre o mundo? Sim. Renunciam os caminhos do pecado que os distanciam de Deus? Sim. Reconhecem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Comprometem-se a seguir Jesus Cristo com a fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Sim. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Sim. Creem no Espírito Santo? Sim. Prometem perseverar na doutrina e na comunhão da igreja, no partir do pão e nas orações? Sim. Mateus 28, 18 a 20 diz: Jesus, se aproximando deles, disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim do tempo. Em obediência agora à palavra do Senhor Jesus e confiando nas suas promessas, batizamos os que Deus chama como discípulos do seu Filho. No batismo, Deus nos dá o sinal e selo da nossa lavagem do pecado, da nossa união com Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Eu quero convidar o reverendo Antônio também para estar aqui à frente, junto comigo, com o Mansueto Costa, nosso querido irmão e pastor responsável por essa igreja. Nós vamos então proceder com o ato do batismo, as toalhinhas, uma para o Senhor, e outra para o Senhor. Nós vamos batizar, vou começar com o Nicolas. Você consegue se ajoelhar? Isso é até bom para você alto, já, apesar da dificuldade. Pais podem ficar em volta também aqui, que é um momento muito especial para a família. Nós assim entendemos. E nós vamos então batizar o Nicolas. Nicolas, filho da aliança. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora o Arthur, a família, tem mais família que quiser se aproximar aqui, fica à vontade, por favor. Deixa eu pegar aqui. Arthur, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos orar todos juntos. Levantem, estendam as mãos aqui para frente. E vamos orar nesse momento pelos nossos irmãos que receberam o batismo e os que estão sendo recebidos agora aqui na igreja. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai. E neste momento de festa para a sua igreja, nesse momento de alegria, onde os teus filhos, ó Senhor, se unem a Ti no batismo, onde os outros filhos, Senhor, se unem à sua igreja pela tua
pública profissão de fé, nós louvamos e bendizemos o seu nome mais uma vez. Amém. E pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo continue agindo sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs, conduzindo ao Senhor em todo o tempo, falando ao coração deles, Amém. fortalecendo ao Senhor e que nos momentos de dificuldade, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, que cuida, sonda, conhece os corações, que o Senhor os ajude a vencer as dificuldades. Amém. Sabemos, ó Pai, que a nossa caminhada aqui nessa terra ela é cheia de percalços e dificuldades, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco em todo o tempo, e neste momento, pelo batismo, o Nicolas e o Arthur, ó Pai, recebem o teu selo, recebem o selo de que estão libertos do pecado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e nós te bendizemos mais uma vez. E Senhor, os nossos irmãos que se juntam hoje para a igreja, pedimos que o Senhor também nos fortaleça, e que essa caminhada seja frutífera, e que eles venham, Senhor, avançar a cada dia, que eles vão e façam novos discípulos, que eles ensinem, que eles batizem sempre para a honra e glória do Teu nome. Amém. Abençoa também a Tua igreja, os demais membros, ó Pai, que todos nós possamos caminhar juntos, e que possamos, em temor a Ti, ó Senhor, exortar uns aos outros, ajudar uns aos outros, abençoar, chorar no momento de chorar, sorrir no momento de sorrir, e que assim a cada dia a tua igreja continue crescendo e caminhando para a honra e glória do teu nome. Amém. Obrigado por esse tempo, Pai. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Por pública profissão de fé e por batismo, nós então recebemos os nossos irmãos como membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, membros da nossa igreja aqui em Portugal, e nós estendemos então a nossa mão e os cumprimentamos. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Deus vocês. Família, Deus abençoe. Depois dos cumprimentos dos pastores, os irmãos puderam voltar aos seus lugares, e a igreja, ao final, todo mundo vai ter a oportunidade de orar. E o Antônio fugiu, mas pode voltar. Nós vamos continuar aqui. Nós vamos dar sequência. Podem voltar aos seus lugares. Nós vamos dar sequência já ao culto e vamos partir para a celebração da ceia. Hoje a festa é completa, os dois sacramentos sendo celebrados: o batismo e agora a pública profissão de fé. Alguém perdeu uma joia ali na mão do nosso irmão. Nós encontramos. Está com a data aqui, quem der falta. Nós vamos celebrar então agora a ceia do Senhor. E esse momento aqui é tão importante quanto o primeiro, porque nesse momento nós relembramos, nós celebramos aquilo que levou os nossos pecados, que foi a entrega da vida de Jesus. O Senhor estabeleceu esse momento e nós vamos rapidamente, eu vou rapidamente trazer algumas instruções, vou convidar o reverendo Antônio para celebrar comigo aqui, mas nós entendemos que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, ela não é uma exclusividade na Igreja Presbiteriana Independente. A mesa do Senhor, ela é para todos os seus filhos. Todos aqueles que são filhos do Senhor, eles são chamados para participar, e da mesma forma nós convidamos a todos que queiram participar. Somos uma igreja aliancista, as crianças fazem parte da aliança, e da mesma forma, as crianças, desde que os pais assim o entendam, também podem participar da mesa, podem participar. Não acreditamos em transubstanciação, os elementos não mudam. O pão, ele é pão e continuará sendo pão. O sumo
é sumo, continuará sendo sumo. O que nós celebramos aqui também não é simplesmente um memorial, não é um momento de introspecção, apesar de alguns assim o fazer, celebrar e refletir sobre a sua vida. Nós somos chamados a refletir a respeito da nossa vida em todo o tempo. Esse momento não é simplesmente um memorial. Este momento é um momento de celebração e é um momento onde o próprio Cristo está presente conosco. Nós entendemos na teologia reformada que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, é o próprio Senhor que nos convida a participar. Assim como Ele um dia celebrou com os seus discípulos, Ele hoje nos chama, como os discípulos dos nossos dias, a celebrar. Então nós vamos agora, quero convidar o reverendo Antônio para relembrar as palavras e pode fazer os dois, o pão e o vinho. E então nós vamos orar na sequência, não consagrando os elementos. Os elementos não mudam, mas nós consagraremos a nossa vida ao Senhor, porque nós vamos participar desse momento. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Por semelhante modo, após haver ceado, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Tomai, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo, lembrando este momento e essas palavras, ele diz que todas as vezes que comemos esse pão, bebemos esse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos colocar em pé? Vou pedir para o nosso irmão Consuelo Rocha fazer essa oração, consagrando a nossa vida. E então nós vamos distribuir os elementos. Aí eu peço que vocês recebam e aguardem para que nós possamos participar todos juntos. Vamos orar. Pai querido, uma vez mais nós levantamos as nossas vozes e os nossos corações até diante do seu santo trono. Amém. Ó Pai, eis-nos aqui, num momento tão precioso, em que estamos em comunidade, em família na fé, diante, ó Pai, de uma oportunidade de participarmos ativamente da mesa do Senhor. Pai, que os nossos corações neste momento e as nossas mentes possam compreender e experimentar toda a grandeza que há no seu nome e em sua pessoa. Ó Deus, nós não fazemos como memorial, nós não fazemos apenas com quem se banqueteia diante de um vinho ou de um pão, mas nós cremos realmente que a vossa presença é real de forma espiritual nos elementos. E por isso nós oramos e rogamos ao Senhor que venha preparar o nosso ser, a nossa alma e o nosso coração para este momento tão precioso e gracioso diante do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, recebam os elementos então e aguardem para que participemos juntos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lava
O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que será entregue em favor de vós. Comei dele todos e fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, após ceiar, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Portanto, tomem e bebam dele todos, e fazei isso em memória de mim. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te louvamos e te bendizemos, ó Pai, e mais uma vez, alimentados, ó Senhor, pela Tua palavra, alimentados mais uma vez, ó Pai, na mesa que o Senhor nos convida. Amém. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a fortalecer a nossa fé. Amém. Continue, Senhor, a fortalecer a nossa confiança e não deixe, Senhor, que o desânimo venha nos abater. Pedimos, ó Pai, que o Senhor firme os nossos pés e que a Tua palavra venha nos preencher em todo o tempo. E que neste momento, ó Senhor, em que nós celebramos mais uma vez a Tua ceia, que nós possamos, ó Pai, nos lembrar que o Senhor prometeu que viria buscar a Sua igreja. Hoje, Senhor, celebramos mais uma vez, portanto, uma vez a menos que falta para a Tua volta. E assim, ó Pai, continuaremos anunciando a Tua palavra, continuaremos anunciando que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, vivo está e voltará a buscar a Tua igreja. Amém. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo e por esse momento e pedimos mais uma vez que o Senhor continue cuidando da Tua igreja. Amém. Neste momento que estamos encerrando também a nossa celebração a Deus, pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre cada um de nós. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre os nossos irmãos e irmãs que não vieram, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão enfrentando problemas de saúde, ó Deus, que o Senhor os visite, que o Senhor os toque neste momento, que a Tua mão poderosa os alcance e que eles se recuperem e que em breve possam estar novamente conosco. E assim, ó Pai, que a Tua igreja continue caminhando sempre para a honra e glória do Teu nome. Amém. Leva-nos, ó Pai, em segurança para os nossos lares, dê uma semana de vitória para todos nós e que o Teu amor, ó Senhor, seja conosco, a Tua graça transporte em nosso coração e que a Tua voz fale aos nossos ouvidos dia após dia. Amém. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Reverendo Antônio, pede a bênção para nos despedir. Receba a bênção, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, as doces consolações, ensino, poder e santidade do Espírito Santo recaiam sobre cada irmão, cada irmã, cada família aqui presente, recaia sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Amém. e amém. Deus abençoe meus irmãos, não saiam sem abraçar o irmão e vamos desfrutar da segunda mesa.